Olá a todos os amigos que estão presentes para ouvir a pregação das palavras. Que Deus abençoe a todos. Sou José e hoje vou trazer uma questão bastante importante, pois isso está relacionado se podemos ou não acolher a vinda do Senhor. A questão é: conhece o significado do Filho do Homem na Bíblia? Pensemos um pouco. O que realmente significa o Filho do Homem? Se olharmos para a Bíblia, podemos facilmente descobrir que o Senhor Jesus profetizou muitas vezes que o seu retorno seria a vinda do Filho do Homem, tal como em Mateus 24:27, que diz: Porque, como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. E em Mateus 24:44, pois como o relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. E em Lucas 17:24-25, pois como o relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Nisto, vemos que compreender o verdadeiro significado do Filho do Homem é essencial para que possamos acolher a vinda do Senhor. Mas muitas pessoas ainda não estão claras sobre o significado do Filho do Homem. Então, o que realmente significa o Filho do Homem? De seguida, amigos, vamos buscar isto juntos. Quando se fala do Filho do Homem, como o nome implica, refere-se a uma pessoa que nasceu de um ser humano e que tem uma humanidade normal. Se ele fosse espírito, não seria chamado Filho do Homem, tal como Javé, que é espírito, não pode ser chamado o Filho do Homem. Nem os anjos podem ser chamados o Filho do Homem, que são seres espirituais. E o Senhor Jesus encarnado é chamado o Filho do Homem, o Cristo, porque nasceu da Virgem Maria pelo Espírito Santo e tornou-se um homem comum e normal, que vive entre a humanidade. Por fora, o Senhor Jesus é um ser humano comum e normal, mas ele é a encarnação do Espírito de Deus, que é Deus na sua essência, como diz a Palavra de Deus. O significado de encarnação é que Deus aparece na carne, ele opera entre os homens de sua criação na imagem de uma carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne com humanidade normal. Esse é o pré-requisito mais básico. De facto, a implicação da encarnação de Deus é que Deus vive e opera na carne. Deus, em sua essência, se torna carne, se torna um homem. Amém. A partir disso, vemos que o Filho do Homem significa o Cristo encarnado, que não só tem a humanidade normal, mas também a divindade completa. Tal como o Senhor Jesus, era um homem comum e normal de fora, vivendo praticamente entre os homens, comendo, vestindo-se e andando como um ser humano normal, com atividades da vida e o crescimento de um homem comum, que de fora ele não parecia diferente de um ser humano comum, mas ele é a encarnação do Espírito de Deus, o próprio Deus encarnado, o Cristo, possuindo a substância divina e é a encarnação da verdade.
o caráter de Deus, tudo o que Deus tem e é, a sabedoria, a onipotência de Deus estão materializados nesta carne. Portanto, o Senhor Jesus pode trazer o caminho de arrependimento ao homem, pode fazer o trabalho de crucificação para a salvação da humanidade e pode expressar a verdade ao homem quando e onde quer que seja, de acordo com a sua necessidade. Que isso está fora do alcance de qualquer homem. Portanto, o verdadeiro significado do Filho do Homem é que o Espírito de Deus se revestiu na carne. Ou seja, o Espírito de Deus materializou-se numa carne. Com humanidade normal e pensamento normal, tornou-se um homem comum e normal que veio à Terra para trabalhar e falar. O Filho do Homem encarnado tem humanidade normal e divindade completa. Embora exteriormente seja comum e normal, ele é capaz de assumir a obra de Deus e de expressar a verdade para salvar o homem. E este é o Filho do Homem encarnado, o próprio Deus prático. Foi isto que ouvimos hoje. E espero que isto nos tenha ajudado a compreender o verdadeiro significado do Filho do Homem. Se estiverem interessados a esses conteúdos, por favor, continuem a seguir-nos e obrigado por nos ouvir. Que Deus abençoe a todos com um bom dia.